O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu a caminhar. Veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Vamos iniciar a nossa reflexão sobre esta liturgia do dia de hoje, que nos convida à conversão autêntica e verdadeira, né? Nós estamos na segunda-feira da 8ª semana do tempo comum. Na quarta-feira nós já estamos iniciando a quaresma com a quarta-feira de cinzas, onde nós entraremos num período de jejum, oração, penitência, nos preparando para a Páscoa, nos preparando para esse contexto da vinda do Senhor, da glória do Senhor, para este contexto da salvação da humanidade pela sua dolorosa paixão. E todo esse contexto que nós vivenciamos na quaresma, que está breves, né? Já às portas, tem todo esse contexto também de conversão autêntica e verdadeira. Todo esse processo de oração, todo esse processo de penitência, todo esse processo de conversão é um convite claro, né, no período da quaresma. E nesta segunda-feira nós já entramos nesse contexto de conversão, de oração, de intimidade com o Senhor. Já entramos nesse contexto, de reconhecer que por nossas forças nós não conseguimos, somos necessitados da presença do Senhor em nossas vidas para que esta conversão se torne contínua, né? Não seja um fogo de palha, aquela conversão que acontece por dias, meses, por um período curto e logo desanimamos e logo tenhamos uma recaída e voltamos à vida de anterior, né? A vida de anteriormente, onde nossas vidas eram afetadas pelo pecado, nossas vidas eram afetadas por tudo isso. E este contexto já se inicia na primeira leitura no livro do Eclesiástico, né? E o livro do Eclesiástico, ele é muito interessante, é uma leitura muito interessante, porque ela nos posiciona na nossa vida real, né? Tudo que é abordado no livro do Eclesiástico diz muito com a nossa realidade, com o nosso dia a dia, com a nossa verdade de convivência com os irmãos.
na nossa verdade de convivência com a igreja, na nossa verdade de convivência com Deus, né? Toda essa intimidade que nós temos nesses ciclos, o livro de Eclesiástico vai pontuando muito bem todas essas situações e nos colocam cara a cara com a verdade, nos coloca de cara a cara com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com o que e da forma que nós nos posicionamos para com o que Jesus Cristo ensinou, para com que a igreja nos coloca como caminho de salvação e nos coloca ali diante de uma reflexão que deve ser profunda para reconhecer. E no livro do Eclesiástico que nós estamos observando, no capítulo e nos versículos que nós estamos observando no dia de hoje, nos coloca diante desta conversão, que é o tema para o dia de hoje, e como eu citei, nós estamos entrando na quaresma e vamos viver esse tempo de penitência, que é um convite da igreja. E nos coloca justamente diante desta necessidade de uma conversão verdadeira, urgente, uma conversão que vai além de aparência, precisa ser uma conversão que converta as outras pessoas, que convertam as pessoas que estão caminhando junto com cada um de nós, que precisam ver em nossas atitudes uma conversão verdadeira, uma decisão firme de seguir ao Cristo. E também temos uma ligação aí para com o evangelho de ontem que vai nos auxiliar. Quem me acompanha aqui sabe muito bem que eu gosto de contextualizar sempre com o domingo, e eu sempre digo isso aqui, a liturgia de domingo sempre dá o tom para a semana que a gente vai refletir. E ontem foi dito também sobre esta conversão, né? Olha primeiro o cisco que está no teu olho, ou melhor, a trave que está no teu olho, para depois você tirar o cisco no olho do teu irmão. Olha primeiro para a tua vida, como você está caminhando sobre todos esses preceitos que a igreja coloca, sobre todos os ensinamentos que Deus nos ensinou por Jesus Cristo. Muda de vida, segundo tudo isso, e aí sim você passa a converter os irmãos. E assim você passa a dar testemunho da tua vida, a ponto de o irmão ser levado, ser evangelizado por você. Então, nesse modo, nós olhamos para a primeira leitura do dia de hoje. Volta ao Altíssimo, desvia-te da injustiça e detesta firmemente a iniquidade. Olha o que o livro de Eclesiástico vai dizer para a gente no dia de hoje. Arrepende-te do teu pecado, volta para o Altíssimo urgentemente, detesta firmemente a iniquidade, tenha uma separação, um horror à vida de pecado, urgentemente, e conhece a justiça e os juízos de Deus, e permanece constantemente. É a decisão firme e a conversão verdadeira que nós vínhamos conversando até então. Permanece constantemente no estado em que Ele te colocou, e na oração ao Deus Altíssimo. É este convite que nós estamos observando no dia de hoje, que a igreja nos faz no dia de hoje. Olhar, cada um de nós, para as nossas vidas e perceber o que nós precisamos mudar. Não adianta perguntar para o irmão do lado, por mais que ele nos ame, né? Que seja o nosso companheiro de vida, que seja um amigo de longa data, não adianta perguntar para o irmão o que nós estamos fazendo de errado, sem antes ter feito cada um de nós uma perfeita avaliação dos nossos atos, porque a mudança que precisa acontecer em nossas vidas passa primeiro pelo nosso consciente, né? Para que nós tenhamos consciência do que está errado, nós precisamos nos conscientizar do que está errado em nossas vidas, para que essa mudança seja autêntica e constante, como no livro de Eclesiástico nos apresenta no dia de hoje. Com esse contexto todo de mudança breve, urgente e constante, nós vamos olhar para o evangelho do dia de hoje. Olhando para o evangelho do dia de hoje, nós observamos que um homem, um jovem, uma pessoa, ao perceber que Jesus estava próximo a ele, ele corre até Jesus, se aproxima de Jesus e
interroga Jesus, se ajoelha diante dele e interroga Jesus, chamando Jesus de bom mestre. Jesus adverte ele, né, tem ali uma conversa: por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Essa pergunta Jesus nos faz diariamente: por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Quando nós chamamos Jesus de bom, nós temos essa intimidade com Jesus, nós temos consciência de que Jesus é de fato o Senhor de nossas vidas. É essa a interrogação que ele faz para esse homem que se ajoelha diante dele no dia de hoje e pergunta para ele: por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Você me reconhece como Deus? Você tem em mim a certeza da salvação? De fato, é esta pergunta que está sendo feita para cada um de nós no dia de hoje. Então é o primeiro momento do evangelho de hoje, né? Temos essa certeza de que nós estamos seguindo de fato um Deus que vai nos salvar, um homem, né? Jesus na sua humanidade, que vai nos salvar. Nós estamos seguindo o homem, a pessoa correta. Você tem consciência disso? Você tem certeza disso? É essa pergunta que Jesus faz para esse homem que se ajoelha diante dele no dia de hoje, e também para cada um de nós. Só Deus é bom. Então por que me chamas de bom? Você tem certeza que eu sou também esse mesmo merecedor de ser chamado bom mestre? Você tem certeza disso? Você tem isso firmemente no seu coração? E ele continua a falar com o jovem, comigo e com você, no evangelho do dia de hoje. O jovem pergunta: olha, eu faço já cumpro já todos os meus preceitos, mas o que me falta para merecer a vida eterna? Jesus dá aquela catequese básica que todos nós recebemos, né? Cumpre os mandamentos. E começa a citar a segunda tábua da lei. Vocês perceberam isso? Que Jesus, quando começa a citar os mandamentos, ele não cita os 3 primeiros mandamentos, cita os mandamentos da segunda tábua. Você sabe que os 10 mandamentos foram divididos em 2 tábuas. Na primeira tábua, os 3 primeiros. Na segunda tábua, os restantes, né, os outros 7, porque os 3 primeiros eram relacionados a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não levar seu santo nome em vão. E a segunda tábua é a convivência. É justamente o que o livro do Eclesiástico nos chamou a atenção no dia de hoje, para a nossa conversão autêntica, para a nossa conversão constante, porque essa conversão vai passar por onde? Pela penitência, pela oração, pelo jejum, pelo convívio com os irmãos em caridade. E é tudo o que Jesus está listando para este jovem no dia de hoje, para este homem que se ajoelha diante dele no dia de hoje. Olha, cita ali os mandamentos que vai passar da segunda tábua, que todos nós conhecemos, foi citado no Evangelho, não precisa repetir, certo? E esta convivência é colocada para este jovem, é colocada para mim e para você no dia de hoje. Aí ele responde: bem, tudo isso eu já tenho feito. Não é isso que o jovem responde para Jesus? Tudo isso já tenho feito tudo isso. Eu sou um bom cristão, eu frequento as missas dominicais, eu dou a cesta básica, eu olho pelo meu irmão que está sofrendo ao meu lado e rezo por ele, e eu vou no grupo de oração, eu participo da catequese, dou aula na catequese, enfim, faço tudo o que a igreja me pede. Aí Jesus olha no fundo do seu coração e diz, porque Jesus não se deixa enganar pelas aparências, não é verdade? Jesus, que é o Deus verdadeiro, ele não se deixa enganar pelas aparências, conhece as nossas mazelas no íntimo, conhece as nossas dificuldades no nível máximo, e nós não conseguimos mentir para Jesus. Então ele olha no íntimo dessa pessoa, no meu íntimo, no seu íntimo, e fala: olha, vai, vende tudo o que você tem, doa aos pobres e segue-me. O convite é muito sério, o convite é muito intrínseco, né? Ele é muito adentro da palavra de Deus, ele é muito
pertinente para com as nossas vidas no dia de hoje. Mas a gente precisa compreender esse convite de Jesus para este homem, para mim e para você no dia de hoje. Ele não quer dizer da nossa situação financeira, não está falando da nossa conta bancária. Ele não está falando de quantas casas nós temos, se o nosso carro é novo, se o nosso carro é velho, se o nosso saldo na conta bancária está no azul ou está no vermelho. Não é nesse ponto que nós precisamos refletir. Para esse jovem, sim, porque era o que aprendia ele, né? Era o que segurava ele no pecado, numa vida ainda não entregue totalmente a Deus. Mas cada um de nós precisa refletir qual a situação que nos impede de fato, abandonar tudo e seguir o Cristo. Para uns é o dinheiro, como é o caso do jovem do evangelho do dia de hoje. Mas para outros são outras situações. Para outros é o adultério. Para outros é o culto ao corpo, né, que hoje em dia está tão em evidência nas redes sociais, essa academia que não pode faltar de jeito nenhum. A academia, a malhação do dia fica em prioridade até mesmo para com a Santa Missa. Não dá para ir na missa porque está na hora da minha malhação, senão não consigo sair do trabalho, passar na academia e ir na missa. Esse culto ao corpo também está levando muita gente a esta falta de intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não estou dizendo que está errado ter atividade física. Muito pelo contrário, quem me conhece sabe que eu gosto de atividade física, pratico muita atividade física e recomendo a atividade física. Isso só não pode fazer com que nos afaste da palavra de Deus. Se isso está te afastando da palavra de Deus, entrega isso, doa a quem precisa, joga fora e volta para o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Para outras pessoas é a bebida. Também não estou aqui condenando quem gosta da cervejinha, eu não bebo, sou até um pouquinho contrário a essa ideia, mas não é pecado nenhum ter a sua cervejinha no final de semana, mas quando essa bebida toma conta também da sua vida, você também precisa abandonar isso. Se essa bebida alcoólica te leva para uma condenação, está sendo superior às coisas de Deus na sua vida, você precisa jogar fora e seguir o Cristo. Vem e segue-me, pare com esta vida de bebedeira e segue-me. Para outras pessoas, ainda temos situações de desamor, né? As pessoas que são muito simpáticas na igreja, mas quando chega em casa é um cavalo, né? Só dá patada nos parentes, no pai, na mãe, nos irmãos. Precisamos olhar para as nossas vidas, perceber o que em nós está tomando o lugar de Deus e jogar fora, tirar das nossas vidas. Se for um rompimento doloroso, como foi para o jovem do evangelho de hoje, o façamos por amor a Jesus Cristo, a este que temos em nossas vidas, como chamar ele de bom. Vê lá no início do evangelho, por que me chamas de bom? Só Deus é bom, eu sou o seu Deus. Se eu sou o seu Deus, você vai largar todas essas mazelas que te atrapalham a caminhar comigo em honra do meu nome. Se você conseguir fazer isso, por mim, eu sou o bom Senhor, eu sou o seu Deus. Se você não consegue, ainda você não está me chamando de bom adequadamente. Bem, aí tem um finalzinho ali muito interessante, né? Os discípulos começam a discutir entre si. Então, quem pode se salvar, né? Se ele coloca um pouquinho antes disso, antes da discussão dos discípulos no evangelho de hoje, ele coloca que para os homens isso é impossível, né? Essa salvação, esse desapego a todas essas coisas que nos aprisionam, né? Que eu citei aqui, dinheiro, adultério, tudo que eu citei anteriormente, esse desamor no seio do lar, a bebida, todos esses apegos que nós citamos. Para os homens, esse desapego total,
e voltar-se para o Cristo é impossível, porque a sedução do mundo, de fato, ela é muito sedutora, ela é muito atraente. Ela nos seduz de uma maneira em que nós, de fato, ficamos aprisionados. Temos que reconhecer isso. Lembra daquela amnésia que nós refletimos no início da homilia sobre o livro do Eclesiástico, que nos convida a voltarmos para o Senhor, e esta amnésia precisa ser feita para que consigamos nos entregar a Jesus Cristo? É sobre isso que está falando o finalzinho do Evangelho do dia de hoje. Para os homens, esse desapego, se for somente contar com as nossas forças humanas, é praticamente impossível. Nós não conseguiremos. Então nós precisamos voltar para este contexto de oração, para este contexto de entregar-se ao Cristo para que Ele possa agir em nós, porque para Deus nada é impossível. Está lá escrito no Evangelho de hoje, quando os discípulos começam a compreender aquele jovem que já estava fazendo tudo, né? No início do Evangelho ele relata: já faço tudo isso, mestre, mas o que me falta? É a nossa vida. Nós já estamos fazendo tudo, mas algo nos falta, e esse abandono desse algo que falta é muito difícil. Então, somente na intimidade do Senhor, com a ação do Espírito Santo em nossas vidas, nós teremos forças para abandonar tudo e seguir esse Cristo. Senão, não conseguiremos. Senão, a sedução do mundo vai nos arrastar, igual a maré arrasta o peixe bem novinho, que não consegue nadar por si só, e a maré conduz o peixe bem novinho, ainda fraquinho, e a maré conduz o peixe. Assim nós seremos conduzidos pelo pecado, se não nos abraçarmos a Deus na oração e no convívio com Ele. Então o convite que é feito para todos nós no dia de hoje é justamente esse reconhecer de que estas seduções que o mundo nos coloca, cada um tem a sua fraqueza, que nós citamos, e essas seduções que são colocadas pelo mundo, para nós, são muito difícil de dizer não. Mas com a igreja, com o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, com a Eucaristia, que é o alimento para as nossas almas, para nos fortalecer, para nos colocar de pé diante de todas essas dificuldades, com tudo que a igreja nos apresenta como bom, os sacramentos, por exemplo, a vivência dos sacramentos, né? Não é só receber o sacramento, mas a vivência dos sacramentos também vai nos colocar nesta intimidade plena para vencer todas essas dificuldades que nos atacam diariamente. Então o convite de hoje, para finalizar, é justamente essa reflexão, esta anamnésia, para reconhecer o que nos aprisiona, como este jovem do Evangelho de hoje, e que nos impede de seguir o Cristo de perto, porque Ele faz o convite: olha, vai, abandona esta sua algema e segue-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.